Bem-vindo ao CeiaCast, o seu podcast que vai trazer o reino de Deus para sua vida. Amém. Aqui nesse podcast a gente vai tentar levar para vocês testemunhos de pessoas que fazem parte da nossa igreja, que fazem parte do nosso ministério Ceia. E através desse ministério desse testemunho, a gente quer que vocês sejam tocados, sejam impactados e, quem sabe, despertar o interesse em servir. Eu sempre vou falar isso em todo episódio. Servir. A gente precisa de servos aqui na casa de Deus. Então, a gente está com esse principal objetivo. Que você, que não faz nenhum serviço voluntário na igreja, que Deus toque o seu coração através do que a gente vai ouvir aqui, para, quem sabe, criar um ministério ou fazer parte de algum que já existe, né, Dante? É isso aí. E, assim, esse projeto é um projeto muito lindo que nasceu em nossos corações, só que para a gente manter ele, tem um custo. Eu vou ficar falando isso todo episódio, porque a gente precisa de incentivadores e apoiadores. A gente precisa de uma TV bem aqui. Para que essa TV? Calma. Para você que é empresário, para você que é microempreendedor, para você que pensa em abrir um negócio, ou seu negócio já está consolidado, essa TV vai ser para fazer a propaganda que você faz, dos seus contatos. E a gente vai estar falando aqui também, né, Dante? Sim. Fazendo aquele incentivo aqui, porque a gente acha que esse canal de comunicação ele vai muito além do que a gente pode imaginar. Verdade. E através dessa ajuda de vocês, a gente vai conseguir custear isso daqui, trazer pessoas fora da nossa igreja, talvez, não sei. A gente está aqui aberto. Tem uma temporada, a gente está aberto para receber as pessoas. Exatamente. Nós temos muitos irmãos aí de outras denominações que sempre procurou nos ajudar e contribuir. E precisa de uma oportunidade como essa. Sim. De vir aqui falar um pouquinho da vida, dos projetos, enfim. Então, se você quer ser um apoiador, aqui embaixo está passando as redes sociais da igreja, pode estar mandando mensagem lá para a gente, que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar dando total suporte e apoio para quem quiser nos apoiar, ou se você quiser apenas dar uma sugestão de convidado, uma sugestão de tema, pode mandar nas redes sociais. Fique à vontade. Pode comentar nesse vídeo aqui, olha, eu quero que no próximo vá fulano, ou então eu quero ir, me convida, entendeu? Que eu tenho um tema, eu tenho um conteúdo, sei lá. A gente está aqui, nós somos o canal de comunicação de vocês. Então, a gente precisa do apoio de vocês para a gente continuar aqui. E aí, Dante, o que tu acha do nossa convidada de hoje? Cara, é legal porque a gente tem uma história longa data, né? A gente se conhece há muito tempo. Sim. Muito tempo mesmo. Para quem não está entendendo, a nossa convidada, eu não sei exatamente, porque quando eu cheguei ela já era velha guarda aqui, então não sei quanto tempo. Não sei. É fundadora. Eu acho que ela chegou antes do pastor. Eu não sei. Vamos saber agora, né? E o que eu sei é que ela está há muito tempo aqui. Sim. Eu acho que desde criança. Sim. Então, Olha, adolescência. Tá, então vamos lá. Nossa convidada de hoje é Camila! E aí, Camila, tudo bem? Tudo sim. Como é que tá a vida? Está caminhando. Hoje estou caminhando um pouquinho mais lento, mas já estamos caminhando. Camila, é o seguinte, para quem não conhece, tá? Pessoal que não conhece, aqui é a Camila. Camila, fala pra gente como que começou a tua trajetória na Igreja Ceia. Então, começou há 19 anos atrás. Detalhe, a igreja Ceia tem 17, né? Calma que tem 20. Tá, desculpa. Então, a gente veio bem no início, né? A minha família estava procurando uma igreja, nós conhecemos a sobrinha do pastor, a Márcia Vênus, e foi ela que nos levou a conhecer a Ceia, né? Aí, a partir disso, começou a nossa história. E aí eu tinha, né, exatamente 18 anos quando eu entrei e já estava também namorando com meu esposo atualmente e a gente continuou e estamos aqui até hoje. Eu lembro que você participou do Ministério de Dança, né? A gente se conheceu pelo Ministério de Dança, que teve um trabalho que a gente foi fazer junto com a igreja. Naquele tempo eu era da igreja Ágape e ela foi dançar. Ela era Carol...
Nesse tempo, a Laide, quem mais? A Bárbara. Bárbara. Então, a gente se conheceu. Eu fui do Ministério de Dança, cara. Foi. Eu fazia ele carregar as meninas, porque ele era o único homem. Ele era era o jacaré do Elton. Não corta isso, tá? Pode deixar, normal. Camila, dentro dessa esfera, né? Quando começou a igreja, conta para nós assim um momento marcante, aquilo que aconteceu naquele tempo, quando começou, porque você está desde o início, né, da igreja. Desde a concepção de eu entender o que era célula e discipulado. Que até então a gente tinha uma ideia, mas não vivia consistente nisso. Na ceia eu entendi o que era o discipulado e eu entendi também o que era a célula. E o discipulado foi uma das partes que me marcou muito, né? Tanto é que quem foi minha primeira discipuladora foi a filha do pastor Marcos, a Mirna. Então ela foi uma pessoa que agregou muito nesse lado. Mano, porque eu não era gente, não, eu era horrível. E ela contribuiu muito para que eu conseguisse ter essa visão, né? Me ensinou muitas coisas. Sou muito grata, né, claro, a Deus pela oportunidade que Ele nos encaminhou até aqui e pelas pessoas apresentadas. Tá, então, beleza. A Camila, para quem não sabe, ela é casada, mãe de 3 filhos. Homens, tá? Ela é a rainha de casa. Mais fácil criar. E ela é empresária, né? Camila, tua trajetória na igreja começou há 19 anos. Isso. Né? Tá se caminhando aí para 20 anos. Assim, hoje, como é que tu vê a igreja Ceia de 19 anos atrás e hoje? Tu imaginou que a igreja Ceia teria essa proporção nesse período, ou tu acha, não, tá normal, acho que cresceu razoável, foi uma evolução gradativa, nada... Esperada, né? Foi tudo planejado, nada de sei lá, de surpreendente. Assim, a tua visão Sim. como pessoa lá no início. Sim. O que tu acha? Não, eu vejo que foi algo milagroso, né? Por conta da perseverança do próprio pastor. Quem conhece o pastor sabe que ele é extremamente perseverante, ele exerce a fé dele. E assim, a gente até mesmo, eu por muitas das vezes ficava, nossa, por que o pastor está fazendo isso? Meu Deus, ele pode esperar mais um pouco. E quando a gente via, pronto, já aconteceu. O prédio aqui, eu acho que é um grande exemplo disso, Sim. né? De uma grande evolução que tivemos. Apesar do nosso público também hoje, né, dos nossos membros serem membros bem voláteis, né, bem assim, chegam, depois não demora muito, vão, é rotativo, né? Isso aí. E aí isso faz com que a gente ainda não tenha assim tanta multidão em um local. Não, a gente tem multidões em muitos locais, né? A gente é bem espalhado, eu corto isso. Não, deixa rolar. Tá. Faz parte. Bem espalhado. Mas eu vejo hoje o carinho que as pessoas têm com esse ministério, né? Principalmente pelo nosso presidente hoje, que é o pastor Marcos, que é a pastora Thelma, são pessoas que cativaram isso. Então, mesmo que eu olhasse lá e a gente imaginasse uma igreja grande, bonita, né, com muita referência, mas eu acho que é totalmente fora da expectativa. Até alcançou outros níveis, né? Sim. Camila, assim, você está desde o início da igreja e então você deve ter participado de muitos eventos, de muita coisa que aconteceu da igreja, assim. Tu lembra assim de algo engraçado? Uma situação engraçada que aconteceu, que tu olha assim, poxa, esse dia aqui foi engraçado, o pastor foi buscar a gente, nada deu certo. Um perrengue. Assim, um perrengue. Sim. Cara, a gente sempre teve perrengue com questão de transporte, né? Quem conhece aqui a Vila dos Cabanos, para ter noção, a gente sempre vinha lá de Tupanema de bicicleta lá para o terminal, onde era a ceia antes. Então, a gente fazia sempre essa rota em comboio. Era muita gente, tipo assim, era mais 10 pessoas. E aí o Sérgio sempre me levava. E eu lembro que os filhos da Márcia, a gente vinha brincando, rindo. E as pessoas se espantavam, porque... Já viu aquela cena do filme Os Scrooge, quando ele sai da caverna? Que eles vão gritando e os animais vão assim... Essa era a gente na rua até chegar à igreja. Então a gente passou por muito desses momentos, né? Foram momentos assim bem divertidos. O outro momento foi quando o pastor
começou a contratar uma Kombi, porque começou a ficar um pouco perigoso e tal. Só que essa Kombi, ou o cara chegava atrasado, ou a Kombi dava prego no meio do caminho. Então, assim, a gente sempre teve também esses problemas com o transporte, né? E, enfim, as madrugadas também, quando a gente tirava para Virgília, que aí tinha que, bora, tem que deixar fulano, aí vai todo mundo, aí vai pro outro. Aí, olha, agora só falta 3 pessoas, agora cada um, parece assim, se espalhava rápido, né? Que era para chegar em casa rápido. Então foram esses perrengues assim que a gente pode ver, assim que eu possa me lembrar agora. Dentro de eventos também, né? Situações que faltavam as coisas e a gente tinha que correr igual não sei o quê para poder dar conta. Mas enfim. Vamos lá agora. A seguinte, como é que é, Camila, a tua vida em casa com 3 filhos, um marido, uma empresa e a igreja? Porque tu serve na igreja Então. em ministério ou não? Eu não sei dessa parte, eu não lembro, na verdade. Na verdade, eu sempre estive muito atuante na igreja. Eu sempre estive, na verdade... eu sempre acabei nunca sendo só participante, sempre acabei tomando frente de alguns ministérios, né? E por conta disso, com a minha família, os meus filhos e tal, quando a gente iniciou a empresa, há 4 anos atrás, eu comecei a ficar com um tempo muito limitado. A minha empresa hoje, antigamente, ela trabalhava com eventos. Então, os nossos eventos, naturalmente, são no final de semana. Só que hoje não está mais assim. Hoje, na segunda-feira, tem evento para montar, terça-feira, então não tem dia certo. Então, isso fez com que o meu tempo se reduzisse mais. O tempo que eu tinha para ficar, eu optava por ficar em casa. Então, isso eu acabei não conseguindo conciliar todos os meus compromissos, né? Principalmente na igreja. E o meu último ministério agora, no qual eu fiz parte, tomei frente, foi o Ministério Infantil, onde eu vi uma grande necessidade em iniciar o projeto. Tanto é que a gente iniciou e atualmente hoje eu não estou mais à frente nem atuando no ministério, por conta da necessidade que eu vi da minha casa. Então, eu assim, já chegou a ser de passar 2, 3 dias engatada na rua mesmo, e chegar em casa, ver meus filhos dormindo. Sabe aquela cena de pai que sai de manhã cedo? No caso, eu era a mãe que era desse jeito. O meu marido também trabalha de turno, enfim. Mas ele sempre me deu muito apoio, muito suporte sobre isso. E atualmente eu não estou atuando em ministérios, né? Mas assim, o meu grande ministério hoje que eu tenho como concepção é a minha família. Então hoje eu optei por estar com eles, né? Esse ano agora tem uma semana, não, tem um mês que nós decidimos fechar o nosso espaço físico devido a esse... É isso que eu ia te perguntar, né? Pode falar, mas a gente ia entrar bem a fundo nessa questão, porque eu vi alguma coisa nas redes sociais e eu ia te perguntar e queria entender o que é isso. Exato. Então, o que foi que aconteceu? Desde o início desse ano, a gente viu uma necessidade, eu vi a necessidade dentro da minha casa, principalmente no meu filho caçula. A personalidade dele é muito eu. Os outros 2, assim, são maravilhosos, puxaram pro pai deles, é super calmo. Só que o meu filho caçula, não, ele não é assim. Então, na idade dele, eu queria ter a oportunidade de ter tido, assim, um pouco mais de organização sobre a vida. E eu vi que realmente estava refletindo nele sobre isso, porque o Oliver e o Heron, eles também se criaram, se alfabetizaram meio que sozinhos, e o Simon não foi dessa mesma forma. O Simon é muito intenso, ele é muito emotivo. Quem conhece ele vê, ele é muito carinhoso, mas ele é muito aborrecido, se aborrece com muitas coisas. Então, esse tato assim que eu pude ter sobre ele é que ele precisava da minha presença. E por incrível que pareça, há uma semana eu em casa, um pouco mais perto, eu pude perceber essa mudança nele. E até hoje de manhã, né, o jeito que ele acorda, essas coisas foram pequenas coisas assim que a gente vai percebendo que foram mudando. Então, também a gente teve um problema financeiro, onde a gente percebeu que não estava compensando ter um espaço físico, né? Os aluguéis aqui na vila foram também um dos grandes motivos, né, por isso, porque sempre vai aumentando. Então, o fluxo hoje de pessoas, a gente sabe também que não é a mesma coisa, porque as pessoas estão muito interagindo assim na internet, no iFood. Cara, todo mundo quer tudo rápido,
né? Então, assim, o meu trabalho hoje está mais assim na produção de serviços, de oferecer, não produto, mas de prestar serviços. E eu tenho trabalhado também dentro das empresas, e isso fez com que eu visse que realmente eu não tinha mais aquele... necessidade. A necessidade, exatamente, de estar totalmente no espaço físico. Sim. Teve que se adaptar ao Exato, momento, né? ao momento, né? Então, mundo digital. foram várias coisas que contribuíram para essa decisão. Eu tava vendo um vídeo que você postou. Ela botou os meninos para pintar a casa. Foi. O que é maravilhoso de você ser mãe cedo, o que eu vejo assim, tem suas vantagens, né? Você Exato. sofre no começo, mas lá na frente você vai ter os ônus dessa decisão de ser mãe cedo, né? Que agora hoje vocês têm um apoio, né? Eu tava olhando assim, agora tem que ir pintar a casa. Não, porque vai colher os frutos da Os paternidade. frutos. Aí eu vendo o Sérgio retorno. sentado lá no sofá. Rapaz, eu sonho com esse momento. Vai chegar, Vai chegar, pai. amigo, vai chegar. Vai chegar. Olha, Eu em casa, aí correndo, lavando louça, aí tiro o lixo, aí pego o lixo, aí vai comprar pão. Caramba, não vejo a hora do Arthur começar a entender o que ele vai fazer. então, dentro disso, dentro da questão familiar, assim, uma lição que você aprendeu em Deus, sendo mãe. Hoje, assim, eu louvo a Deus pela vida dos meus 3 meninos, né? E hoje eu vejo um fruto na vida do Oliver, que é o meu mais velho, ele tem 15 anos atualmente. E eu vejo, assim, o meu marido sempre acabava fazendo algumas comparações. Olha, mas quando tu era assim, eu falei, olha, não compare a vida dele com a minha. Porque a condição de vida que eu tive e a condição de vida que ele teve é totalmente diferente, tá? Então, até a forma que eu criei é diferente do que eu fui criada. Dentro dos princípios de Deus. Eu nasci num lar cristão e tal. Sim. Mas eu sempre me esforcei a estar muito próxima deles. Tanto é que quando o Oliver fazia birra, eu não deixava o Oliver sozinho. Ele ficava do meu lado, bufando. Mas eu falava, fique aqui, porque o problema que você tem é comigo, então vamos resolver. Então sempre foi assim, sempre. E hoje, quando eu olho para o meu filho com 15 anos, gente, com 15 anos, o meu filho não fez metade do que eu fiz com 15 anos. Então, claro, a misericórdia de Deus sobre a vida dele foi tremenda. E eu sempre instruindo ele, sempre alertando ele sobre as consequências. E sempre que havia momentos que ele teria que ter as consequências, sempre deixando muito claro isso. E eu sempre mostrando dentro da palavra, né? Eu até brinco com eles, de que Provérbios fala sobre a lição, né? E aí, esses dias eu estava lá na agonia, né, o modo guerreira, né, para poder dar conta das coisas. Gente, rápido, não sei o quê. Aí o Heron tava brincando, tava jogando com o amigo dele online. E eu falei assim, olha, vamos cuidar rápido aqui, senão hoje vai ter. E aí ele, vai ter o quê, mãe? Eu falei, olha, lá em Provérbios diz que a gente pode bater, mas não pode matar. Aí o Heron, mãe, o que é isso, mãe? Tu tinha que ensinar isso pra minha mãe, que ela nem falava, nem citava nada, ela chegava logo com a vara. Por quê? Porque eu quero. Mas tá na Bíblia, não interessa, eu quero. Aí ele, mãe, o que é isso? Eu falei, bora, pode ligar isso aí. Mas enfim, eu sempre mostrei dentro da palavra para os meus filhos sobre as consequências. Sobre a consequência de ser preguiçoso, de ser tolo. Sempre fiz eles refletirem sobre as atitudes que eles tinham, mesmo que às vezes eu queria assim só avançar. Mas eu sempre me esforcei para que essa caminhada deles também com Cristo fosse construída, né? E o Sérgio, gente, quem conhece o Sérgio sabe que ele é extremamente manso, mas ele é muito inteligente, assim, na concepção da sabedoria, sabe? Já teve muitos momentos de conflito entre eu e o Oliver, e que, sabe, a Espírito Santo de Deus ministrava assim no meu coração. Não faça nada agora. Porque todo e qualquer passo que você der agora, você vai perder seu filho. E assim, eu ter que engolir aquilo, sabe, pela emoção, assim. E quando o Sérgio chegou, eu falei para ele tudo o que tinha acontecido. Aí eu ainda falei assim para o Oliver, como você foi homem para falar daquele jeito comigo, pois agora você é homem para falar para o meu marido o que você falou para mim. Eita. E aí ele, sabe, olhar assim, e
Ele contou, eu falei, conte, fale da mesma forma que você verbalizou para mim. E ele falou, o tom de voz que ele usou. E assim, eu pensei que o Sérgio fosse, tipo, brigar com ele. Cara, o Sérgio Tava torcendo pra isso. Torcendo. Dá nele, dá nele. Não que eu seja a favor de violência, mas sempre que necessário. E aí eu lembro que nesse dia ele falou assim, ele parou, ele respirou e disse assim, Oliver, mais do que qualquer coisa, quem quer acertar na tua vida é ela. Ela sabe o que é melhor para você. E esse momento de conflito que vocês vão ter agora, que vocês estão tendo agora, isso é passageiro. E ele falou, entre outras coisas, mano, eu e ele depois chorando, né? E os dois menores, porque assim, lá em casa tudo acontece, mas não é casos isolados. Ah, tá acontecendo um problema, só vai resolver eu e o Oliver. Não. Todo mundo acaba participando. Porque os menores, eles vão ter... Tanto é que eles têm a lembrança desse dia até hoje. E aí chegou um momento em que o Sérgio falou assim, peça perdão para sua mãe. Você sabe, me diga, você sabe, você avaliando agora, você estava certo? Aí o Oliver, não, eu não estava certo. E assim, isso para mim assim me trouxe uma grande vitória de ver o meu filho reconhecer naquele momento. Gente, ele tinha acho que uns 13 anos quando aconteceu isso. E de lá para cá, até os conflitos que a gente teve, sabe? Ele sempre foi muito firme. Eu vejo ele muito parecido com o Sérgio. Ele é muito firme na decisão dele, mas ele também é muito avaliativo. Ele observa, coisa que o Simon ainda não é. Né? O Simon, se ele puder esconder debaixo do tapete que ele fez, ele faz. Mas eu pude perceber isso nele. Assim como na vida do Heron também. O Heron, ele me falava coisas assim que eu falava, meu Deus, ele é tão pequeno para ter essa percepção. Mas dos três, ele é o mais observador. Ele fala coisas assim que... E assim, mansamente. Assim, ele nem precisa de muito esforço, mansamente. Eu falo, meu filho, por que você... Então, assim, eu pude ver, né? São 3 personalidades diferentes, 3 pessoas diferentes. 4 no caso, né? 4, no caso, que eu tenho meu marido ainda. E com isso, eu sempre falava muito uma frase, né? Eu sou mãe de 3, então eu tenho que ser 3 mães. Não tenho que ser uma mãe para os 3. Porque a gente, poxa, mas foi criado do mesmo jeito. Não, o princípio é o mesmo, o modo de criação é outro, e até o castigo para cada um é diferente. Eu vou dar ataque em todo... Não, não é. Cada um vai perceber o seu erro ou a consequência do seu erro de forma diferente. Eles não conseguem resolver. Você já fez o DISC alguma vez? O DISC, teste de temperamento? Já fiz. Que não lembra qual era o teu temperamento? Sanguíneo colérico, parece. No DISC é DI ou IID. Não, é o DI, que é o... É o dominador ou influenciador. Isso, coitado DI. das crianças. Então, o DI, tem razão. E aí... Então, essa foi sempre a minha trajetória com os meus filhos, né? Ontem eu até fiz uma pergunta pro Oliver e aí ele estava chateado comigo porque eu tinha tirado o telefone dele, né? Só que ainda assim ele sentou para tomar café comigo. Aí eu fui perguntar para ele, porque é assim também, a gente não fica com aquilo remoendo. Passou, acabou, ele não precisa disso, né? E eu também aprendi muito isso com ele, com o pai dele, porque eles não são assim. Eu quero levar para daqui a um século. Mas eles não são assim. Então, eu aprendi muito. Deus também me deu essa oportunidade de tratar isso no meu coração, sabe? De ser uma pessoa que tem o perdão ali de livre acesso. Não é uma caixa difícil de acessar. Então, eu tive essa experiência. E os meus filhos também me ensinaram sobre isso. E Camila, hoje a gente percebe que o teu principal ministério é a família. Isso é excelente, é top. É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que serve na mídia comigo, assim, cara, o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Eu sempre falei isso para todo mundo lá. E, tipo, entre um dia vir aqui servir num culto e ficar com a família, eu sou a favor de ficar com a família. Eu sempre falei isso para todo mundo, entendeu? Então, assim... Então, só um detalhe. Eu era muito inverso disso. Eu optava em ficar na igreja, quem me via no início via, eu trazia o travesseiro para botar os meninos dormindo e eu estava ali. Uhum. Só que nem sempre isso foi tão bom, sabe? Essa opção que eu tive, nem sempre isso foi tão bom. Então, quando eu comecei a observar essas falhas que houve,
eu precisei recuar. E quando foi esse ano que a gente observou como o Simon estava, falei, não, eu preciso recuar. Sim. Muito mais, né? Aí a gente falou brevemente sobre o empreendedorismo, né? Bem pouco. A questão das decisões, porque a gente que não tem um salário, é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Um dia a gente está comendo caviar, no outro dia a gente está comendo É difícil pra caramba. É verdade. Assim, eu queria que tu explicasse pra gente aonde a tua fé entra nas tomadas de decisão na empresa, tá? Tipo, nós temos irmãos empresários que estão nos assistindo agora, nós temos irmãos que querem empreender, que sonham com isso, de sair do CLT e, eu quero abrir minha empresa, que eu quero viver bem, eu quero... eu quero ter tempo. Eu quero ter tempo, eu quero viajar, então eu preciso largar o CLT. Calma, irmão, vamos desmistificar algumas coisas. Aí, onde a fé entra nisso daí? Olha. Eu sei. Mas é tu que é entrevistada hoje. Sim. Onde é que chega? Onde é que entra? Dentro desses 4 anos, eu sempre observei um princípio que eu acabei quebrando. E quebrei não só por uma vez, quebrei por vários momentos. E graças a Deus, assim, Deus também sempre teve muita misericórdia de mim, que eu tive sempre uma rede de apoio de amigos no qual eu tinha liberdade em falar o que eu estava passando e eu poder ouvir algo. E um desses princípios foi o nosso dízimo. Porque quando tu tá ganhando ali, tu pensa que o dinheiro todo é teu, né? Então isso até faz com que não torne a tua empresa saudável. Por achar que, poxa, entrou, paguei aqui o que eu devia, essa parte aqui é minha, tá? Mas, cara, quem nos abre a oportunidade, eu nunca pensei em prestar serviços para empresas grandes. Fechar contratos em valores e que eu falo, meu Deus, eu não fecharia. Calculando pelo preço do meu bolso. Eu não posso fazer o mesmo com o bolso do meu cliente. Mas, quando a gente começou a observar que a empresa estava fluindo, aí vem a ganância, né? Poxa, mas eu vou dar meu dízimo. Eu vou fazer isso aqui mesmo sabendo que é um princípio, é uma ordem, né? E aí, cara, a gente só vê o negócio desandar. Quando a gente não dava, quando de fato a gente não aplicava a nossa fé, desandava. E aí eu voltava, fazia, não, vou corrigir, tá, ok. Depois de novo eu falava, caramba, eu tô ficando sem vergonha, né? Porque parece que a pessoa não aprendeu. E eu não aprendia, era difícil aprender, né? Porque são coisas, né, que nem o meu marido fala assim, há uma cultura em nós que para ser quebrada, até mesmo é uma cultura que vai sendo distorcida dentro de nós, porque a gente sabe do princípio correto, mas a gente acaba indo para o fácil, do não fazer. E aí, quando foi esse ano? Cara, esse ano de 2025, ele prometia muita coisa, mas a gente vê o que não eram os nossos planos. É como a palavra fala, né? Os planos são seus, mas a resposta, a confirmação é minha. E aí a gente eu comecei a orar, Senhor, o que eu faço? Eu preciso de ter tempo na minha casa, eu preciso contribuir dentro do meu lar, só que eu preciso saber o que eu devo fazer. Então, a primeira coisa foi recuar. E assim, para mim também, muito mediador sobre tudo isso, sobre o que eu penso, é o meu marido. Então, quando eu falo com ele, assim, que ele até fala, menina, tu fica esperando. Sim, eu fico esperando o que você vai decidir para eu tomar minha decisão. E aí ele falou, não, tudo bem, vamos pausar. E quando foi desses dias para cá, eu comecei a orar mesmo, intensificar. E eu tive uma pessoa muito importante também, que contribuiu para tudo isso, para observar o que eu não estava fazendo, que era colocar Deus em primeiro lugar sobre tudo que as minhas decisões. E eu vejo isso como resposta de Deus, porque sabe aquele momento de uma pessoa totalmente inesperada, e tu receber a ligação da pessoa, ela dizer assim, me liga, assim que possível, liguei. Ela falou assim, eu estou extremamente preocupada com você, você não me parece estar bem. O que está acontecendo? Sabe? E ela falou assim, eu gosto de ti de graça e assim, há uma preocupação no meu coração sobre você. E assim, eu fiquei surpresa, porque não é uma pessoa do meu convívio, sabe? E às vezes a gente acaba achando assim,
que ninguém está te observando, né? Ninguém está te vendo. E graças a Deus, assim, quando essa pessoa começou a falar coisas assim para mim que de fato faziam sentido para aquele momento, né? E uma das coisas que ela falou, ela disse: Camila, você precisa olhar para o que Deus ele tem te dado. Você precisa crer no que Deus ele vai fazer na tua vida. Você não está olhando. E assim, aquilo me deu um choque, porque eu falei assim, que a gente tem a ilusão de achar que está dentro de um ministério, dentro de uma igreja, achar que está tudo bem. Achar que por eu fazer uma oração em casa, fazer a minha leitura, está tudo bem. Mas a profundidade não estava legal. Estava superficial. E aí a gente, para mim, esse momento agora, a empresa, com tudo isso, foi com que a gente teve essa medida de ver o quanto a gente está dependente de Deus. E só para vocês terem uma ideia, chegou um momento, como a gente falou, né? Um dia tu tem 5.000 na conta, no outro dia tu tem 75 centavos. Eu estava na fase de 75 centavos. E aí eu falei assim, Deus, por favor, eu preciso vender as coisas da loja. Preciso sair daqui do ponto sem estar devendo nada. E nesse mesmo dia que a pessoa falou comigo, eu consegui vender todas as coisas, a pessoa fez o Pix. Eu falei assim, ela disse assim, quanto tu vai precisar? Eu peguei e falei, olha, eu preciso de X. Ela disse, ok, manda a tua conta, eu vou ficar com isso, já vai dar para te adiantar isso aqui, porque eu estou preocupada com você. Cara, isso para mim, se não foi Deus, o cão que não deve ter sido. Porque não seria algo no qual fosse trazer alívio no meu coração. E assim, aí para completar, eu estava com um problema de saúde, eu precisei ir para emergência, e nesse dia foi um dia assim muito choroso para mim, parecia assim que o sentimento que havia dentro de mim era como se fosse totalmente de fracasso, não de ter dado um passo para trás, sabe? E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei para ela, eu disse, mãe, eu tô cansada de ser forte. Hoje eu não quero ser forte, hoje eu só quero chorar. E assim, ela só falava assim, pois chore, é o que você precisa, faça isso. Eu disse, não, mãe, mas eu não quero ouvir nada, eu só quero, ore daí por mim, e isso. E já fazia muitas noites que eu não conseguia dormir bem. E nesse dia eu precisei ir para emergência. Gente, eu dormi tão bem depois, tão bem. E aí ela falou assim, minha filha, a minha oração era que você dormisse. Porque já fazia tempo assim que eu não conseguia ter um sono tranquilo. Porque os problemas, né, as circunstâncias vão te sufocando, que a tua noite é incompleta. Tu acorda no meio da noite, aí vem o desespero, mesmo que tu ore assim naquele momento, mas parece que as coisas... Na verdade, assim, a cortina do desespero não deixa tu ver a provisão, né? Não deixa tu ver o milagre. E era assim que eu estava me sentindo. Aí... Desculpa te cortar, mas antes que tu... Porque tem uma pergunta para me fazer para você, né? E você vai acabar respondendo a minha pergunta antes de eu fazer essa pergunta para você. Desculpa. Eu não li o teu roteiro. Porque assim, você é mulher, não que isso seja errado, tá, gente? Mulher, a gente precisa da mulher, ela é o pescoço do homem. Né? O homem não pode tomar nenhuma decisão sem consultá-la. Eu tenho na minha mente assim, que a mulher vai dizer se vai dar certo ou não. A mulher tem uma boa avaliação que o homem não tem. Você é mulher, você é mãe, né, e empresária. E você acabou de falar sobre dificuldade, né? Como você lidar com essa dificuldade. Então, você já estava começando a responder minha pergunta, né? Ligar para a mamãe e chorar, pedir oração. Né? E uma vez eu passei por uma experiência parecida com essa. Eu liguei para minha mãe, estava passando por uma situação, eu liguei para minha mãe, eu só chorava. Eu chorava. E ela ficou desesperada, mas ela entendeu. Que é só um desabafo. Que era só um desabafo. E a pessoa no trabalho, chorando, escondido no cantinho. Mas a situação... Aí a pergunta que eu quero fazer para você, como você lidar com isso, com tudo isso, com esse peso da responsabilidade, ser mulher, mãe, empresária? Tô me fazendo essa pergunta, né? Eu lembro até da cena. Eu estava no sofá e os meus filhos estavam zanzando, né? Porque, mano, é o tempo todo. Homem, tu vai saber mais na frente. Que Sem spoiler.
É brincadeira de porrada. Falando. Aí, cara, aquilo, eu tava tão assim, entristecida no dia. Tava tão triste naquele momento, em que eu tava sentada no sofá e eles passando do meu lado, um chutando o outro, se fazendo o outro cair. E de repente, só que o Sérgio já tinha me percebido. Eu vi que ele estava parado, os meninos tentaram interagir com ele e ele não foi, né? E eu sentada assim de cabeça baixa, mandando mensagem e só fazia assim, né? De repente o Simon olhou assim: mãe, por que seus olhos estão desse jeito? O que está acontecendo? Oliver, olha a mamãe. Aí tipo um vai chamando o outro, sabe? Sim. Então, como eu falei, em casa a gente sempre tem muito isso assim de acabar lidando com as circunstâncias um pelo outro. Eu sempre pensei que eu tinha que passar uma visão de uma pessoa muito forte para eles. No início, eu era muito desesperada. Meu marido que controlava a circunstância, né? Se um caía, se um se quebrava e tal. Ele que controlava isso, porque eu era muito no desespero. Então, chegou um momento em que eu achei que eu tinha que mostrar para eles que eu era muito forte, que eu era inabalável. Tanto é que quando eles me viram chorar, assim, chorar valendo, eles falaram assim: nossa, a mamãe tá chorando. E eu falei: meu Deus, a visão que eles têm é que eu sou uma pessoa impenetrável. Que eu sou uma pessoa que não é uma pessoa como eles. Não, tá errado. Tá errado. E aí eu comecei a mostrar. Eu falei: não, eu tenho fragilidades. A minha fragilidade é essa aqui. Você precisa cuidar da mamãe aqui. Porque mesmo que você seja meu filho, mas você precisa cuidar da mesma forma como o meu marido. Você precisa identificar que eu estou frágil. Eu sou frágil. Você precisa cuidar da minha proteção. E quando foi nesse dia em questão, eles pararam, né? E aí eles: mãe, o que está acontecendo? Aí eu falei: meu filho, hoje eu não posso falar. Eu só quero chorar. Deixa só eu chorar. E eles só ficaram ali, aí os ânimos acalmaram, ficaram ali observando. E quando a minha mãe mandou a oração, e aí eu comecei a escutar, né? Eu comecei a chorar mais, né? E aí eles pararam. E assim, aquilo para mim foi muito importante, eles poderem me observar daquele jeito, sabe? Eles me acolheram. Por mais que eles não vieram ali tudo em cima de mim, porque também não ia ser legal. Mas eles estavam à espreita do que eu poderia precisar, né? Então, isso para mim é muito importante, esse apoio que eu pude ter. Então, eu vejo muito como acolhimento do que Deus ele me deu, que é a minha família, sabe? Teve uma vez que a pessoa perguntou assim para mim: não, mas qual é o teu ministério dentro da igreja? Eu falei: a minha família. Não, o teu ministério, a minha família. Porque, cara, eu tenho 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, se eles cuidarem muito bem das 3 famílias deles, as 3 famílias... Cara, é um reino. Sim. Então, assim, hoje as pessoas: poxa, mas tu não está trabalhando na igreja, não sei o quê. Eu disse: irmão, eu estou cuidando daquilo que Deus me deu. Ele me deu tesouros. A palavra diz que são tesouros. Se eu não cuidar desse tesouro, ele vai me cobrar. Então, a minha prioridade são eles, né? Antes eu tinha muita ideia que eu tinha que cuidar de tudo. E a minha casa ia ver o que eu estava cuidando para eles poderem fazer. Só que não é para todo mundo assim. Tem pessoas que acontece, ok, vão pela influência, né? Mas eu não consegui fazer isso com a minha família. Eu precisei parar, estar com eles, para que eles pudessem usufruir de outras coisas. O Oliver começou a sair agora, né? Aí tem os amiguinhos e tal, aí eu fico observando, né? E aí, quando eu vejo que ele respeita, cara, ele respeita um horário que eu dou para ele. Ele tem um cuidado sobre cumprir a palavra dele. Isso para mim é muito bom. Isso para mim é gratificante, tá? Não que eu esteja dizendo: olha, meu filho da Camila é perfeito, ele não erra. Não, meu filho já errou. Já teve muitos momentos assim de muitos conflitos, sabe? De coisas que a gente teve que parar para acertar e ele dizer: não, mãe, você pode me punir. Cara, quando eu lembro desse dia, eu fico assim... Fez um bom serviço, porque eu não faria isso, não. Aquela sandália, aquela croque, vai bater de croque. Eu mereço. Não, gente, ele fez. Já teve um momento dele falou: não, mas você pode me punir, eu sou homem, eu vou aguentar as consequências. E ele, sabe, fez assim. Isso é homem mesmo. Eu fiquei assim. Eu falei: meu Deus, o que eu criei? Ela bateu com gosto. Meu filho, que honra, menino. Estou orgulhosa de você. Estou orgulhosa de você.
Rapaz, olha, dentro dessa questão aí, você falando, lembrei de uma situação minha com a minha mãe. Eu preferia que a minha mãe me batesse do que pregasse um sermão, porque o sermão dela durava do dia à noite. Teve uma situação que eu falei assim, ela começou a falar, Dante, por que isso? Eu disse, mãe, me dá-lhe logo uma surra. E acaba logo com isso. É um castigo. Então me bata, mãe, me bata. Eu entendo, olha. Então, assim, eu vi, assim, eram circunstâncias, assim, hoje, e eu falei, meu Deus, assim... Aí eu sempre olhava para mim, né? Eu nunca gostei que o Sérgio colocasse a minha criação, que eu vivi, como comparado com a vida dele. Mas o meu comparativo é de ver, nossa, olha como eu era e olha como ele é. Né? Então, hoje eu fico, assim, muito satisfeita, muito feliz. Hoje ele está até trabalhando, né? E, assim, eu vejo ele, assim, com a responsabilidade. Tem hora que ele diz, ai, mãe, eu tô cansada. Eu falei, é assim mesmo. Tá Você sentindo o homem. peso? É assim mesmo. E é só o começo. E exato, ele só trabalha meio período. Espera casar. Deixa. Quando casar, melhora. Aí ele trabalha meio período, estuda à tarde, né? E à noite ele ainda quer fazer uma outra atividade, né? Que ele Legal. gosta de lutar. Gente, ele brigou na rua, vocês acreditam? Na rua? É. Brigou de porrada. Mas ele venceu? Brincadeira. Nada de brincadeira. Não, assim, ele viu lá uma galerinha, que eles são da escola de Muay Thai. Sim. E ele viu que ninguém queria lutar com esse menino. E aí ele fazia jiu-jitsu, né? Só que ele queria ver o nível de luta do pequeno. Aí ele, não, Bora eu vou um treino lá. lá na rua. Era o treino na rua. Mas tinha luva e tudo. Eita. Aí, quando ele chegou lá em casa... Todo ele arrebentado. Ah, Ele tá. falou- Mas foi um treino na rua, foi uma luta na rua. Na rua. Ah, tá. Pensei que era uma disputa. Pensei Não. que era a síndrome do herói, né? Não, mas ele queria saber o nível de luta do Olha menino. só. Gente, o menino é faixa branca ainda. Não era nem Não. outra faixa. Tá aprendendo bem. Não, ele tá certo. tá Ele tem que certo. começar por baixo. Né? Verdade. Enfim, ele pegou 2 socos lá. Aí chegou em casa falando pro pai dele que tinha lutado. Obrigado. Aí eu tava no quarto, eu falei... Disse, não, vou me acalmar. Eu já ia, né, pular. Quem bateu em James? Não, peraí, Calma, deixa eu... mãe, fui eu que fui atrás. Aí eu fiquei lá no quarto, deitadinha lá. Mãe, eu briguei. Eu falei, você brigou? Aí o Sérgio veio logo atrás, né? Porque eu acho que ele... Ganhou. Ele queria saber assim, apanhou ou não? Aí ele foi contando, tal. Eu falei, Oliver, mas tu tem noção, meu filho, e se o menino fosse maldoso, né? Quisesse te arrebentar, porque você não tem Ele puxa uma faca, habilidade. e aí? Já era. Aí ele falou assim, não, mãe, mas eu vi, eu observei. Eles estavam estava treinando. Eles estavam só treinando, tanto é que eles deram luva pra gente. Só que o pessoal na rua não podia saber, né? Tanto é que eles estavam num canto, assim, Briga na praça. de galo? Era um, Tipo Era um isso. ringue de clandestino. Clandestino. Aí eu disse, mas e aí? Ele falou, mãe, mas eu gostei, porque eu vi como eles lutam. Eu quero fazer. Pronto, ele já quer sair do jiu-jitsu, já quer ir pro Muay Thai. Ele quer sair do jiu-jitsu, quer ir pra luta de rua. Já pensou? O cara quer entrar no MMA, rapaz? Deixa. Mas assim, o que eu vejo, né? Assim, aí tem aquele ponto, né? Hoje a gente não vê mais homens e meninos fazendo essas coisas. Sim. E assim, por outro lado, eu fiquei muito satisfeita de ver essa masculinidade dele, sabe? Esse ponto dele. E eu vejo assim, agora ele tá doido pra entrar no Muay Thai, né? Falei, olha, te acalma. Te acalma, vai com calma. E ele é forte, sabe? Ele sempre gosta de mostrar que ele tem força. Ele conseguiu me carregar com 13 anos. Então, assim, eu digo, meu Deus, aí eu liguei pra mamãe, mãe, a senhora acredita que o Oliver me carregou hoje? E aí, de vez em quando, ele tenta, né? Porque ele quer mostrar o quanto ele já está sendo forte, né? E eu fico muito feliz, muito feliz. E eu vejo os irmãos dele vendo ele como essa referência. O Heron, ele é mais quieto, mais na dele. Ele é aquele cara assim que tá ali para apoiar no apoio emocional, né? Agora ele e o Simon, mano, tem que ir pra porrada, a gente vai pra porrada. Então, eu vejo essa construção da minha família, sabe, muito boa. Eu não trocaria, nem troca, não, pode deixar como tá. Isso aí é uma prova viva do equilíbrio entre família, negócios e fé. Sim. Né? A gente consegue entender como é que a Camila consegue
dividir o tempo dela com o ministério dela, que ela já deixou claro que é a família, ok, é isso mesmo. Meu ministério é minha família também. Mas a gente consegue, é uma prova real de como é possível. Sim. Entendeu? Porque a gente vê famílias que o pai trabalha de segunda a sexta, de 8 às 17, e não tem tempo para a família. Sim. Eu não tenho tempo para meu filho. Eu chego em casa, eu quero descansar, eu quero assistir não sei o quê, eu não tenho tempo para minha família. E isso é um exemplo claro, nítido, de que é uma frase que eu sempre digo, que eu aprendi isso com um ex-chefe que eu tinha. Ele falava assim, quem quer dá um jeito, Sim. Quem não quer dá uma desculpa. Pronto. Fez? Fiz. Ok, tu deu um jeito. Fez? Não fiz. Por quê? Não precisa se justificar. Tu não fez porque tu não quis. E isso está errado. Uhum. A gente tem que fazer o mínimo, o básico. Então, assim, eu não consigo medir esforços para atender a minha família. Minha família, eu, a Taíla, o Arthur. Mas eu ainda acho que eu faço pouco. E aí a gente vendo tudo isso, a mulher consegue manter a casa, manter a ordem na casa, consegue manter o casamento, consegue manter 3 filhos, consegue discipliná-los de formas diferentes. Não é tipo assim, ainda. Senta aqui os 3, lapada nos 3, servir de exemplo para todo mundo. Não. Aqui tu apanha assim, aqui tu apanha assim, aqui tu apanha assim. Sobre medida. Exatamente. Para não ter briga, para não ser injusta. Cada um apanha de acordo com o que merece. A gente tá falando muito de porrada, vou dizer que eu sou agressiva. Não. Não é por aí, não é por aí. Isso é brincadeira, é uma forma de se expressar. Porque a gente é dos anos 80, né? Pega 80 a gente aqui, é muita gente. Eu não. Não é do... Não. Tu é 90, né? Tu é milênio. Eu sei que tu é milênio. Calma, tu é milênio. Tu também. Eu não sou velho, cara. Ei, cara, que isso? Não sou velho, não. É a Camila, velho. É a Camila, né? A Ceia tem 16 anos, ela tá 19 na Ceia. Isso é bacana. Mas aí a gente consegue entender nessa brincadeira aqui que é possível. Sim. É possível, de acordo com os nossos princípios cristãos. A gente aprende que, cara, a gente precisa valorizar o nosso ministério. Sim. E independentemente, porque é uma coisa que eu falo, trazendo para o ministério igreja. Para servir comigo ali, só precisa de uma coisa: tempo. Sim. É só isso que eu preciso. Tu tem tempo para servir? Tenho. Tu tem tempo para Deus? Tenho. Então tu pode servir no ministério. É a mesma coisa na tua casa. Para te servir no teu ministério casa, tu precisa de tempo. Sim. Isso. Eu não tenho tempo. Cara, então tu não está servindo. Entendeu? É o mínimo que a gente precisa, é tempo. E foi uma coisa que, lá no início tu falou, tu conseguiu verificar, tipo, eu não vou ser menos cristão não servindo em um ministério dentro da igreja, Sim. porque eu estou priorizando servir na minha casa. Ok, mas quem conhece a Camila sabe que ela já serviu muito aqui dentro da igreja como voluntário, e isso não impede que quem não serve... a Camila não serve, ela é um exemplo, então não vou servir. Não é por aí. Sim, claro. A Camila já serviu muito, ela fez o legado dela. Sim. Agora ela está servindo em outro ministério, ela não está servindo em nenhum ministério. Exato. Então tudo é questão de processo, etapas da vida que são necessárias. Sim. Né? E o que eu percebo também, a Camila, ela sempre está disponível naquilo que alcança ela. Né? Que ela está disponível, ela vai lá e ajuda. Eu vejo muito isso, sabe? E é uma coisa assim que é muito difícil sendo empresária, mãe e esposa, né? Então, tem uma dificuldade. Hoje a igreja ela tem perdido um pouquinho essa questão. Eu falo em geral, não a nossa, tá? Em geral, a igreja geral. De olhar para a família como um ministério. Eu preciso preparar os meus filhos para o mundo e para o reino de Deus, né? Porque assim possa ser que você não seja uma grande evangelista, mas você é a mãe do maior evangelista daquele século. Entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande. Para o cara ser o evangelista do século, pegando esse gancho, ele só precisava de um suporte da família. Sim. Isso. Entendeu? Era só isso.
Sim. Exatamente. Às vezes a gente só precisa de um suporte, que é o pai e a mãe que está ali para dar. Basicamente é isso. A minha mãe fazia muito isso, sabe? Quando ela investia no meu ministério, eu nem sabia. Quando eu tinha um encontro com Deus, quando eu era jovem, ela fazia de tudo para me enviar para o encontro com Deus. E eu não sabia o porquê. Ela se esforçava tanto. Acho que eu olhava assim, não, ela não quer que eu saia da igreja. Eu acho que é isso. Mas não, ela estava investindo. Ela sabia que ela precisava investir em mim no reino. Sabe? Minha mãe nunca foi uma pastora. Mas ela servia na minha vida. Sim. Ela me servia, sabe? E eu agradeço muito aquela coroa. Infelizmente, Deus teve que levar ela, mas o que ela investiu na minha vida, sabe? O que ela plantou, eu sou muito grato. É verdade. Sou muito grato. Nossa, mãe tem um papel fundamental em nossas vidas. Com certeza. E Camila, uma pergunta. Quem te inspira? Hoje, cara, Não pode ser Jesus, tá? Tem que ser alguém... que todo mundo escapa dessa, né? Jesus é a minha inspiração. eu tenho uma mulher na Bíblia, mas tu fala assim, uma mulher na Bíblia... Pode ser, Tá. ideal que seja. Mas Que é não, de repente fala, Aham. não, é uma pessoa lá fora. De repente, uma empresária aqui, né, de sucesso. Não tem nada que... a ver. Tem pessoas fora, mas assim, eu acho que a mulher que mais me inspira, assim, que me deixa assim com mais certeza do que tudo que eu tô fazendo é a mulher, a viúva com os 2 filhos que ela precisou pedir pro profeta, né? Profeta, querem levar meus filhos. E ele fala assim, então pega todas as vasilhas, pergunta primeiro o que ela tem. Ah, eu tenho um pouco de óleo, um pouco de trigo, que eu vou fazer a última refeição e depois disso a gente vai morrer. E aí, até Pesado. eu acho que não fala o nome dela, né, na Bíblia. Não, é só a Só viúva. fala que é uma viúva. E aí o profeta manda ela pegar todas as vasilhas, pede emprestado e para ela derramar o azeite em cada vasilha. E ela começa a derramar e os filhos dela vão buscar mais vasilhas. Aí eles falam: "Mãe, não tem mais vasilha". E ela encheu tudo, aí ela fala: "Profeta, e aí, já fiz". Aí ele vai: "Agora vende e com aquele dinheiro você paga os credores". Essa história me mostra sobre a força de uma mulher em proteger os seus filhos. Eu tenho meu marido, né? Glória a Deus. Ele é um cara assim que eu até falo: Oliver, não sai se teu pai não tiver. Porque quando tu sai, teu pai me deixa doida. Cadê o Oliver? O Oliver já falou contigo? Ele é protetor, assim, com eles, né? Não que eu também não seja, mas eu acho que eu ainda sou um pouco mais tranquila. Mas essa mulher mostra que há um amor tão grande de uma mãe pelos seus filhos que ela vai fazer o que for orientado. E ela usou o que ela tinha. E eu lembro que quando eu fiz um curso recentemente, eu falei que quando eu tinha o Oliver e o Heron, ainda não tinha o Simon, a gente passou por um momento financeiro muito delicado. E o Sérgio não estava trabalhando. E a gente estava com o segundo filho, né? A gente tinha acabado de ter o Heron. E eu lembro que eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? Eu preciso comprar fralda, eu preciso alimentar meus filhos. E o Sérgio sempre fazia bico, sabe? Sempre dava um jeito também. E aí eu lembro que da última empresa dele, a roupa era um azul, assim, bem clarinho. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que eu poderia fazer. E eu lembro que os meus primeiros artesanatos foram feitos com os recortes dessas calças. E eu vendi. E eu lembro... E quando eu vi a história dessa mulher, eu falei: cara, eu me vejo nessa mulher. Porque eu precisei contribuir para que não faltasse as coisas para os meus filhos. Eu usei o que tinha para que a gente pudesse ter um retorno. Então, essa mulher, para mim, ela sempre foi uma inspiração. E quando eu vi que o que eu fiz estava ali na Bíblia, eu falei: cara, que legal. Isso aqui eu pude exercer e eu ainda não conhecia. Então, assim, tudo que eu sempre fiz a respeito para tentar levantar recurso, para ter alguma coisa, sempre foi nesse âmbito, sabe? Para que eu não permitisse com que faltasse as coisas para eles. Isso é muito legal de ouvir, porque tudo isso fica como lição aprendida para eles. Sim. Eu vejo no comportamento deles. Uma vez eu vim fazer, me convidaram para trazer uma palavra para os adolescentes, né?
e o menorzinho estava aqui. O Simon. E ele fazia perguntas. Eu lembro desse. E eu tinha que ter o jogo de cintura para responder ele, né? Aí eu falava, rapaz, esse menino é muito crente, rapaz. Essa mãe soube ensinar, viu? Quem é tua mãe, menino? Tudo, e tudo dentro do contexto. Então, isso é muito legal, cara. Então, a gente vê isso refletir na vida deles. Sim. Sabe? Lógico que eles vão amadurecer. A gente não escapa disso, do mundo ser apresentado para nós. Né? Mas dentro dessa esfera, aquilo que tu aprendeu vai te ajudar na tua decisão. Porque filho de crente não nasce crente. Não. Ele só se torna crente quando ele conhece o Jesus que a mamãe apresentou, que o papai apresentou, né? Que foi refletido na vida dos nossos pais. Aí eles vão tomar a decisão. Eu tenho esse Jesus na minha vida. Então, assim, vai ter esse momento da decisão deles, mas a lição em si, cara, fala muito. Então, eu vejo, assim, o poder que Deus tem na vida dos teus filhos através da tua criação, da criação do Sérgio, sabe? A melhor forma de criar é com exemplo, né, cara? É, isso aí. Imposição assim, não é o melhor caminho. Isso. Não vou dizer que nunca deu certo. Fere, né? Entendeu? Fere. A criança acaba tendo No traumas. No período errado. Sim, fere. exatamente. Tem que saber como a hora que tem que ir. Tem que saber a hora certa de bater. Mas assim, opa, foi espontâneo, tá? Elaine, a gente vai ter que ter uma sessão com você, Elaine. Teve muitos gatilhos nessa conversa. Camila, se tu pudesse ter um superpoder, assim, eu queria voar. Ai, gente, não sei. Meu sonho sempre foi ter teletransporte. Olha aí. Já assistiu o filme Jumper? É esse mesmo. Não é da minha época. Olha. Menino, tu era... Não, ele era novinho, Ronaldo, 14 anos, eu tô assustada. A Taíla tá querendo ser criança aqui. Nunca assistiu Jumper? Não. Procura Sério? ver, Jumper, é muito top. É preto e branco? Não. Eu não sei. Aliás, É porque no filme Jumper, ele... Literalmente, é de pular. Ele faz aquilo que tu realmente tivesse esse poder, faria. Entendeu? Entrar num banco. Mudança, papo de mudança de vida. Calma. Lógico. Um A gente não faria isso. Que isso, irmã? Que isso, irmão? Não, mas acho que o meu superpoder seria teletransporte, porque eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas às vezes o percurso para chegar é muito longe, ou eu preciso estar em mais lugares ao mesmo tempo. Então eu acho que se eu tivesse, não, acabei aqui, já posso pular para o outro. Cara, eu acho que eu super amaria. Jesus pode me abençoar. Camila, tu tem aí 3 jovens na tua casa, né? Tu já teve uma experiência com jovens, que era com as crianças, então vamos considerar isso. Que conselho tu poderia dar para os jovens que estão nos acompanhando agora? Ministerialmente falando, talvez uma palavra de incentivo para, sei lá, porque jovem é difícil querer servir em algo, né? Porque o jovem ainda está em outra fase, outro momento. Acho que é curtir. Tá de folga, tá de férias, que a vida do jovem é uma férias, né? Mas assim, um conselho que tu daria, talvez com um gatilho para início de um servo, de algum ministério, de algum dom que a pessoa tenha, sei lá, algo do tipo. Um conselho. Eu não sei se seria muito válido falar para o jovem, porque assim, hoje os meus filhos também, eles não estão engatilhados, né? Eles começaram a caminhar um pouco mais agora com a célula, com os retiros que está tendo, né? Com essa outra entrada. Mas eu acho que seria mais para os pais, sabe? Porque, como a gente falou sobre imposição, teve algumas coisas na vida dos meus filhos que eu precisei impor, igual escovar dente. Não gosto de escovar dente, mas tu precisa. Não gosto de ler a Bíblia, mas você precisa, né? Eu acho que os pais hoje, eles precisam se aproximar mais dos filhos, porque eu acho que teve essa grande lacuna, essa distância. Não estou dizendo que meus filhos não jogam, que não ficam na internet. Eles ficam, tem um momento deles. Mas eu acho que tem aquele momento em que a gente precisa ter a nossa conexão, sabe? E como tu falou assim, quem quer... Como é que tu... Quem quer dá um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, hoje a gente fala que a gente está muito ocupado. Que a gente está muito ocupado.
ocupado, que a gente não tem tempo, porque eu também já me vi falando isso. Hoje eu falei isso. A gente fala muito sobre isso, mas a gente também precisa ver que isso tem uma consequência. Então, hoje, para o jovem, para ele ter a iniciativa em fazer algo, eu acho que também tem que gerar um outro gatilho, né? O Oliver, agora, quando cara, ele ama a célula. E às vezes, quando o pai dele não consegue vir deixar, ele fala: mãe, eu vou, mas eu vou de bicicleta. Gente, a gente mora lá em Tupanema. Às vezes as pessoas: Camila, tu deixa ele vir sozinho? Eu falei: sim, ele tem que vir sozinho. Já é um processo para ele. No nosso tempo era assim. Mano, com 12 anos a gente ficava rodando aí. Mas eu acho que para os pais, sabe? Eu acho que a gente precisa resgatar uma conexão com os filhos. A gente precisa dar liberdade para os nossos filhos falarem o que eles de fato pensam. Porque hoje, quando eu escuto algumas coisas do Oliver, e aí eu falo: Oliver, eu acho que esse pensamento não tá legal. Mas por quê? E aí eu vou explicar para ele. E dentro da palavra. Então, eu acho que essa conexão que o jovem não tem mais essa iniciativa, porque se perdeu dentro de casa. Porque a gente pensa que está aqui dentro de casa, está só mexendo na internet ou no computador, está salvo. Muito pelo contrário, está muito mais em perigo do que se estivesse na rua, né? Então, eu acho que hoje, para os jovens mesmo, era resgatar, né, essa conexão com os pais. Com os pais ou com uma referência que você possa ter. Porque hoje a gente sabe também que muitos estão em condições de famílias que moram com os avós, moram com tios, tal. Ou os pais realmente moram em outra cidade. Mas procurar uma pessoa mais velha que possa ter essa conexão, né? Então, por isso que eu estou te falando isso aqui, é complicado dizer para um jovem, né? Pela essa falta de iniciativa, essa falta de base. Hoje, as pessoas, muitos, não têm mais base. A base que se tem formada é sobre um estudo que se viu, que nem sabe do que é, se é fundado em, de fato, dados reais. Mas hoje a gente vê uma militância assim, gritante, sabe? Sobre o meu eu, a minha vontade, o que eu quero. Não, porque eu penso assim. E o pensamento foi construído erroneamente. Achar que o errado é certo. Né? Exato. Então, assim, esses valores foram trocados. E até os mais velhos, eles cansaram de tentar consertar. Acho que também está certo. Não, deixa assim. Eu já vivi, ele vai viver. Então, eu acho que essa responsabilidade ainda é do mais velho, sabe? Ainda é da minha postura. Camila, em toda a tua experiência assim, de vida, você como mulher, esposa, mãe, né, e empresária, que conselho você daria para as mulheres que tentam equilibrar tudo isso? Os múltiplos papéis. Os múltiplos papéis, né? Que conselho você daria? Olha, para as mulheres, primeiro respirar. Mana, Apesar para respirar. Respira. Porque a Elaine me fez a pergunta, né? E aí eu até coloquei lá que eu era uma pessoa extremamente ativa. Gente, quem me conhece, pergunta pra Raíssa como eu era. Assim, de pegar o carro, sair desesperada do trabalho para pegar as crianças na escola, para deixar todo mundo, voltar para casa, fazer o jantar, voltar para a igreja. E eu não respirava, eu não parava. E aí, quando eu tive a minha empresa, foi da mesma forma. E aí, quando foi dessa semana para cá, eu já tive outros momentos. Eu já tive momentos de eu poder parar, avaliar. Não deu certo, eu posso desfazer, refazer de novo. Então, hoje, eu acho que a gente está no automático. Acho que a gente tem que parar para observar o que a gente está fazendo. E se eu puder aconselhar as mulheres, é você avaliar. Avalie quem está do seu lado. Avalie os seus filhos, avalie o seu marido, avalie o seu comportamento, né? Teve até um ponto que eu mudei a partir desse momento que eu comecei a me avaliar. Eu ainda estava no fluxo da empresa, eu fiz uma mentoria de empreendedorismo e eu percebi que eu me vestia desleixadamente. Desleixadamente. Tipo assim,
Vou com qualquer roupa porque eu tenho que trabalhar, eu vou me sujar, eu vou... Era sem vaidade, né? Totalmente assim, sem cuidado algum. Sem cuidado. Sabe? E aí eu fui vendo que até isso eu tinha perdido. Aquela questão do ser feminina, de eu poder usar meu cabelo solto, porque eu só queria usar coque porque era o mais rápido, porque todo mundo quer tudo prático. E eu até falei assim pro meu marido, eu falei, poxa, não anda mais por esse caminho é feio, né? Não quero que você ande por aqui. A gente perdeu o sentido de beleza, sabe? De poder olhar para o céu, olhar para o verde. Gente, eu faço isso com os meus filhos, eu falo, nossa, tá tão bonito. E a palavra de Deus diz que nós precisamos, Eclesiastes fala sobre isso, né? Sobre contemplar a criação do Senhor. E a criação é tudo isso. Então, viver no mundo de correria, o século diz que você tem que ser isso. Mas isso não te traz boas consequências. Né? Então, hoje, se você puder respirar, mulher, respire. Respire, tire um tempo. Tire ali um tempo para você avaliar como estão seus filhos, avaliar o seu relacionamento com seu marido, porque isso também faz grande diferença. Até com as tuas amizades, sabe? Isso também faz diferença. Você ter um pouco de autonomia para poder sair na rua, você poder sentar, tomar um suco, respirar. Não achar que a tua vida vai depender por estar numa agenda totalmente preenchida. Porque antes eu achava que isso era ser importante. Eu tinha essa visão da minha vida. Né? Então, se você está dessa forma, então avalie. E assim, crie sua rede de apoio. Se você pode ter seus filhos para poder pedir para que eles possam fazer, amém, ensine, porque eles vão morar sozinhos. Eles precisam ser homens ou mulheres frutíferos, não parasitas, né? Teve uma vez que eu usei essa frase com os meninos, e ele, nossa, mas você está dizendo que você é um parasita. Eu falei, se você continuar agindo como um preguiçoso, você é um parasita. Parasita é isso, nada mais do que isso. Olha no dicionário o que é um parasita. Então, eles ficam chocados, às vezes, com coisas que eu falo. Mas o mundo não vai relaxar em dizer que o meu filho é tal coisa. Não, ele ouviu dentro da casa dele. Então, o que ele ouvir lá não vai nem fazer diferença. Tá? Não estou dizendo que eu estou ofendendo meus filhos. Tá? Mostro exatamente a questão do dicionário. Gente, perguntas difíceis com eles. Eu vi essa dica e assim foi transformadora. Vai até o dicionário e leva teu filho até o dicionário. Eu fiz isso por muitas vezes com eles. Hoje não, eu falo, peraí, deixa eu pesquisar aqui, porque eu não sei. Porque eu sempre mostrava que eu sabia de tudo. Né? Tanto é que quando eu falo, Sérgio, tu sabe tal coisa? Ele, não sei. Eu falei, menino, tu tem que saber. Eu não sei, tu tem que saber. Então, eu sempre também mostrei para eles que, assim como eles também não sabem, tem coisas que eu não sei, mas que nós podemos juntos que tá tudo bem, conhecer. é normal. É normal, sim. Exatamente, é normal. Não cria um trauma, né, na cabeça deles. Exatamente, eu não preciso pagar de pessoa super poderosa, super isso, super aquilo. Não, mano, tem que ser super, é a graça do Senhor, tem que ser super sobre a minha vida e ponto. Eita. Rapaz. O que eu vejo, assim, Camila, na tua vida, o que reflete, assim, nessa caminhada, né? Você apertou o freio. Disse, opa, calma aí. Eu tô indo pelo caminho. Ela apertou o freio, ela parou de acelerar. O carro tá indo. Calma tá aí, né? Calma, eu tô indo pelo caminho errado, calma, peraí. Tenho que rever meus conceitos. Isso. Porque, querendo ou não, todo cristão, ele entra nessa atmosfera da religiosidade. Isso. E quando tu entra na atmosfera da religiosidade, você se torna muito crítico das coisas. E você acaba perdendo o que e você acaba perdendo o que é importante. Né? Ah, eu vou servir na igreja, Peraí. Tem um ministério que eu sirvo dentro da igreja também, minha família. Né? A minha família. Opa, o carro está andando, deixa eu ver aqui, preciso ensinar princípios para os meus filhos. Opa, então eu vejo fortalecê-lo, trazê-los para o vínculo da igreja, ajudá-los no ministério da igreja. Ó, você vai ter mais liberdade para ir para a célula, sair com os irmãos da célula. Ó, você tem liberdade para estar para a escolinha. Opa, eu vou investir na vida do meu filho na escolinha. Vou levar ele. Não, hoje eu vou porque meu filho quer ir na salinha. Isso é fundamental. Então eu vejo assim, você apertando o freio, recapitulando para investir no reino. Isso é investimento. Né? Não deixa de ser um investimento no reino. E, querendo ou não, os teus filhos vão ser homens de sucesso. Amém. De sucesso. Eu creio. Assim,
eu peguei uma aula aqui, cara. Não só tu, eu tava aqui ouvindo. De família, Opa. de ministério, de tudo. Eu gostei. Rapaz, eu amei muito. Eu espero que... A gente tem uma expectativa, a gente vai para essa direção aqui. Mas Deus é tão maravilhoso. Não, peraí. Vamos para essa linha aqui, essa aqui. Ai, que bênção. Eu tava aqui, eu falei assim, cara, a gente vai chegar com a Camila, a gente vai falar com ela. Como foi que ela criou a ceia? Era isso. Fundadora. Está há 19 anos, a ceia está fazendo 16 e tal. Como é que a gente ia conseguir isso? E a gente foi para um caminho completamente diferente, Sim. cara. Eu achei isso incrível, sensacional. Maravilhoso. Que bom. É uma experiência. Pegou aí? Pegou a visão. Pegou a visão? Cara, eu achei o máximo. Camila, eu espero que tu tenha gostado. Sim. Espero que essa oportunidade tenha somado mais ainda em algo na tua vida. Sim, claro. Tenha tocado, edificado todo mundo que está nos acompanhando até aqui. Que, sei lá, essa tenha sido a chave para destravar o pensamento de muitas pessoas em relação a servir, a ministério, a Sim. família. Sim. Foi incrível. Eu gostei. Olha, e você está convidada a nos dar apoio. Vamos. Mulher empresária. Amém. Ir para o reino. O nosso foco é os empresários. Amém. Quer falar alguma coisa para quem te acompanhou até aqui? Quer agradecer alguém? Quer falar alguma coisa? Tu tem 30 segundos. Não, pode falar. Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Acho que é só válido a gente reforçar que, como eu falei, para a gente olhar o nosso entorno, né? Para a gente triar as pessoas com que você compartilha, né? A tua história, compartilha teus problemas, né? Como eu falei, eu tive que recorrer à minha mãe. Eu precisei recorrer a alguém, né? E eu lembro que eu mandei mensagem para 2 pessoas, né? Assim, eu mandei mensagem para minha mãe, mandei mensagem para o meu grupo de apoio dos meus amigos. E foi tão legal, porque tem um dos meus amigos que ele é um cara bruto. Ele é grosso. Acho que tu sabe quem é. E aí... Não é o Andrei. É o Andrei. Cara, mas ele me deu uma palavra que complementou com a oração da minha mãe, complementou com o que ele disse, sabe? E isso me trouxe, assim, uma certeza de que faz muita diferença quando você escolhe muito bem os seus amigos. Muita diferença. Porque antes eu achava também que ter bons amigos era ter muitos amigos, né? Ter um grande número de pessoas que te conhecem, mas no teu íntimo, tu poder ver que tem uma pessoa que de fato está intercedendo pela tua vida, sabe? Te traz clareza, se precisar o momento certo, vai ser duro com você e dizer o quanto você está errado. Isso também faz muita diferença, sabe? E aí eu lembro que também nesse dia a minha mãe foi e falou pro Oliver: vá até sua mãe, só dê um abraço nela por mim, porque eu não tô aí. E aí o Oliver veio, ele já tinha feito isso em outros momentos, aí quando foi nesse determinado ponto, ele chegou: mãe, vem cá, e me abraçou. Eu falei: o que foi? Ele falou: não, a vovó pediu para eu fazer isso aqui por ela. Então, reveja a sua base, reveja em que você possa se apoiar, né? Isso faz muita diferença. E assim, nessa nossa caminhada de agora, a gente pôde ver também as pessoas que estão do nosso lado, que é aquela peneira, né? Que sempre vai acontecer. Então, eu acho que é válido a gente deixar claro que você precisa saber quem está do seu lado, sabe? E, acima de tudo, confiar no que o Senhor vai te direcionar, confiar no que Deus vai estar te mostrando ali e perseverar. E se você puder ler a história da viúva, leia. Camila, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi edificador de verdade. De verdade. É lição para a vida, né? E eu agradeço a vocês que estão aqui nos acompanhando, né? E chegou até aqui. Isso. Nós queremos levar o reino de Deus através da vida dos nossos irmãos,
né? Então, cada testemunho que for dito aqui vai trazer edificação. Eu creio muito nisso, que vai trazer edificação. Para mim foi uma lição, né, de como conduzir a sua casa, conduzir os teus filhos para o reino de Deus. Não esqueçam de dar o seu like, né? Deixe seu comentário, de muita importância. Não esqueça de ser nossos apoiadores, não é isso, Ronaldo? Exatamente. Seja nosso apoiador. E olha, de preferência, assim, ponha lá, indique pessoas que você gostaria de ouvir, né, que venha compartilhar com a gente. Muito obrigado por seguir-nos até aqui. E lembrando, né, vai ter o próximo episódio, né, a gente vai ter convidados especiais. Isso é uma próximo... dupla. Pode falar? Sem nome. Então, finaliza aí, meu querido, vai. Bom, aproveitando, né, essa oportunidade, a Camila falou que agora ela está trabalhando exclusivamente online, então assim, ela não tem mais o espaço físico dela, mas ela ainda continua com a empresa, com os projetos continuam normal. Sim. E se alguém quiser contratar, entender o que ela realmente faz de fato, porque ela não falou, ela falou do Ministério Casa, mas tudo bem, não tem problema, não tem problema. Isso serve de gatilho. A gente usa muito essa palavra, né? É verdade. Gatilho. Não, é porque tá na vibe, na né? vibe. Tudo bem. Isso foi um gatilho para puxar vocês para seguir ela nas redes sociais. Isso. Tanto as redes sociais particulares e profissionais dela. Vai estar aparecendo aqui embaixo agora o Instagram dela de trabalho, o Instagram dela pessoal, as nossas redes sociais, para vocês estarem acompanhando a gente por lá também. Nos siga, curta. Exatamente. E mande também mensagem. siga as redes sociais da igreja para vocês estarem por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. Bom, eu acho que é isso. É isso aí, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, foi um momento muito bom e também agradável. Então tá, gente, tchau, tchau para vocês, tchau, obrigado, Deus até abençoe. mais. Tchau, tchau.